Dando continuidade à videoaula anterior, nós vamos explanar agora as 5 camadas das camadas de protocolo. Camada de transporte. A camada de transporte na internet transporta mensagens da camada de aplicação entre os lados do cliente e servidor de uma aplicação. Há 2 protocolos de transporte na internet, TCP e UDP, e qualquer um deles pode levar mensagens de camada de aplicação. O TCP provê serviços orientados para a conexão para as suas aplicações. Alguns desses serviços são a entrega garantida de mensagens da camada de aplicação ao destino e o controle de fluxo, isto é, compatibilização das velocidades do remetente e do receptor. O TCP também fragmenta mensagens longas em segmentos mais curtos e provê mecanismos de controle de congestionamento, de modo que uma origem regula sua velocidade de transmissão quando a rede está congestionada. O protocolo UDP provê serviço não orientado para conexão às suas aplicações. Este é um serviço econômico que fornece segurança sem controle de fluxo e de congestionamento. Camada de rede. A camada de rede na internet é responsável pela movimentação de uma máquina para outra, de pacotes de camadas de redes conhecidos como datagramas. O protocolo de camada de transporte da internet, TCP ou UDP, em uma máquina de origem, passa um segmento de camada de transporte e um endereço de destino uma camada de rede, exatamente como você passaria ao serviço de correios uma carta com o endereço de destinatário, por exemplo. A camada de rede, então, provê o serviço de entrega do segmento à camada de transporte na máquina destinatária. A camada de rede da internet tem 2 componentes principais. Um deles é o protocolo, que define os campos do datagrama, bem como o modo como os sistemas finais e os roteadores agem nesses campos. Este é o famoso protocolo IP. Existe somente um único protocolo IP, e todos os componentes da internet que têm uma camada de rede devem executar esse protocolo. O outro componente importante é o protocolo de roteamento, que determina as rotas que os datagramas seguem entre origens e destinos. A internet tem muitos protocolos de roteamento. A internet é uma rede de redes e dentro de uma delas, o administrador pode executar qualquer protocolo de roteamento que queira. Embora a camada de rede contenha o protocolo IP e também numerosos protocolos de roteamento, ela quase sempre é denominada simplesmente camada IP, refletindo o fato de que ele é o elemento fundamental que mantém a integridade da internet. Camada de enlace. A camada de rede na internet roteia um datagrama por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino. Para levar um pacote de um nó ao nó seguinte na rota, a camada de rede depende do serviço da camada de enlace. Em especial, cada nó, a camada de rede, passa o datagrama para a camada de enlace, que o entrega ao longo da rota ao nó seguinte, no qual o datagrama é passado da camada de enlace para a camada de rede. Os serviços prestados pela camada de enlace dependem do protocolo específico empregado no enlace. Alguns protocolos de camada de enlace provêem entrega garantida entre enlaces, isto é, desde o nó transmissor, passando por um único enlace, até o nó receptor. Note que esse serviço é confiável de entrega, é diferente do serviço de entrega garantido do TCP, que provê serviço de entrega garantida de um sistema final ao outro. Perdão. Exemplos de protocolos de camadas de enlace são Ethernet, Wi-Fi e PPP, Point-to-Point Protocol. Como datagramas normalmente precisam transitar por diversos enlaces para irem da origem ao destino, serão manuseados por diferentes protocolos de camadas de enlace em diferentes enlaces ao longo de sua rota, podendo ser manuseados por Ethernet em um enlace e por PPP no seguinte. A camada de rede receberá um serviço diferente de cada um dos variados protocolos da camada de enlace. Pacotes de camada de enlace são denominados quadros. Camada física. Enquanto a tarefa da camada de enlace é movimentar os quadros inteiros de um elemento da rede até um outro elemento adjacente, a da camada física é movimentar os bits individuais que estão dentro do quadro de nó para o seguinte. Os protocolos dessa camada normalmente dependem do enlace, e além disso, dependem do próprio meio de transmissão do enlace. Por exemplo, fios de cobre trançado ou fibra ótica monomodal.
Por exemplo, a Ethernet tem muitos protocolos de camada física. Um para par de fios de cobre trançado, outro para cabo coaxial, ou um outro para fibra e assim por diante. Em cada caso, o bit é movimentado pelo enlace de um modo diferente.